Eu quero usar hoje algumas coisas que observei de reportagens em notícias das últimas semanas, de 2 episódios de coisas que aconteceram nos Estados Unidos nas últimas semanas e com certeza que foram manchetes internacionais, que chegaram a vários outros países, essas notícias de acidentes envolvendo animais e crianças. E eu não estou falando sobre essas coisas só porque aconteceram, só por ser alguma coisa das notícias, mas porque eu vejo algumas lições bem importantes que nós podemos e devemos aproveitar destas coisas, que envolvem a nossa perspectiva em olhar para as coisas que acontecem de uma perspectiva bíblica e de procurar aproveitar lições que nós podemos usar na nossa própria vida. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o gorila, o jacaré e as crianças, os meninos, mas principalmente sobre os pais, que nós vamos chegar a ver algumas coisas em relação ao trabalho dos pais. Quando nós falamos sobre o primeiro caso, eu e a Benita passamos na cidade de Cincinnati, Ohio, no dia depois de acontecer esse acidente. Ficamos sabendo pelas notícias que no Parque Zoológico, no dia 28 de maio deste ano, que um menino de 3 anos conseguiu passar pela tela de proteção que eles tinham ao redor dos primatas, gorilas, no caso. E é um lugar onde eles têm experiência de décadas com esses animais. Não era uma coisa nova, não era uma coisa que eles acabaram de instalar e deu esse problema. Quando as minhas filhas eram meninas de 2, 3 anos, nós passamos nesse mesmo parque e esses gorilas já estavam ali. Não o gorila envolvido neste caso, que só tinha 17 anos de idade, mas eles já tinham vários naquela época, nos anos 80. E agora essa criança conseguiu passar e cair dentro da área do gorila. E em consequência disso, os funcionários foram avisados, logo chegaram, avaliaram a situação, perceberam que o gorila estava arrastando a criança com violência de um lado para o outro, batendo nas paredes de pedra da área. Então, com um tiro na cabeça, eles mataram o gorila. Foi o fato do que aconteceu. A responsabilidade sobre isso, pessoas começaram a discutir nos dias depois. Aí vieram as reações e os jornais falando bastante sobre as reações públicas. Algumas pessoas demonstraram suas atitudes de apoio. Apoiaram os pais nesse momento difícil. O menino foi machucado, não gravemente, sobreviveu, mas obviamente foi uma coisa de trauma para ele e para a família. Também muitas pessoas mostraram apoio para a decisão dos funcionários que agiram rapidamente, tiraram a vida do animal para proteger a criança. Mas outras pessoas criticaram os funcionários, dizendo que não deveriam ter matado o gorila, deveriam ter deixado vivo, que não era culpa do animal e várias coisas assim. Alguns, não entendendo talvez, achando que dava para tranquilizar sem matar, mas eles mostraram que realmente isso não teria dado certo, que a única opção era ou a morte do gorila ou a morte da criança. E muitas críticas foram feitas aos pais, dizendo que os pais foram negligentes. Algumas pessoas até sugerindo que a mãe deveria ser presa, assim tirando a mãe de outros filhos. O fato é que ela estava cuidando, se não me engano, de 3 filhos no passeio zoológico. Cuidando de 3, tirou a atenção por alguns segundos de um filho que conseguiu passar por essa cerca e cair. Mas o que eu quero frisar no momento não é sobre os pais. Eu vou deixar de falar sobre os pais no outro episódio. O que me interessou bastante foi um pouco mais de uma semana depois do evento, o comentário feito pelo promotor de justiça do condado onde aconteceu esse acidente. O nome chamado de Joe Dieters não processou os pais. Primeira coisa. Ele analisou os fatos, conversou com testemunhas, chegou à conclusão que a mãe não foi negligente, que foi um acidente como poderia acontecer com qualquer um. Não achou base para processar os pais, nem a mãe que estava presente. Mas a coisa mais interessante foi o que ele falou sobre a decisão de matar o gorila, porque muitas pessoas estavam criticando essa decisão. E esse promotor disse, é um animal. Ele não é igual à vida humana.
E eles acreditaram que a vida do menino estava em jogo e eles tomaram a decisão dolorida de fazer o que fizeram. Eu fiquei bastante feliz lendo no jornal uma declaração dessas. O homem que entende que gorila e menino são duas coisas diferentes. Porque no nosso mundo hoje em dia tem muitas pessoas que estão com dificuldade em fazer distinções óbvias. E neste caso, esse homem acertou. Eu entendo que quando se trata da biologia, que os cientistas fazem separações diferentes das separações que nós encontramos na Bíblia. Eu entendo que eles separam entre plantas e animais, como dois reinos, e distinções entre espécies de animais, espécies de plantas. Mas isso é uma questão da sala de aula de biologia. Quando se trata da Bíblia, a distinção principal é entre animais e seres humanos. Em termos bíblicos ou teológicos, Deus separa o homem dos animais que ele fez antes da criação do homem. E nisso nós voltamos para o livro de Gênesis para observar alguns fatos das coisas que Deus ensinou desde o primeiro capítulo do primeiro livro das Escrituras. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Quando Deus acabou de criar o primeiro casal, diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Logo que Deus criou o homem, Ele deu para ele a posição de dominar os animais. Colocou o homem acima de todos os animais. Ele acabou de criar gorila, dinossauro, tudo que existia, todos os animais que já andavam nessa terra estavam ali. E Deus disse: o homem vai dominar, vai sujeitar esses animais. Ele fez diferenças óbvias entre os animais e os homens, que no capítulo 2 ele destaca, deixando Adão perceber isso. Obviamente Deus sabia que não tinha uma pessoa adequada para Adão, mas Adão precisava perceber isso. Então, no versículo 19 do capítulo 2, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Não tinha ninguém parecido. Não tinha ninguém para completar o homem. E enquanto Adão podia ver um casal de elefantes, ou de gorilas, ou de outros animais, não tinha alguém para completar. Nenhum dos animais foi igual, nem parecido com o homem que Deus havia feito. Um pouco mais tarde, depois do dilúvio, no capítulo 9, Deus aumentou o domínio do homem sobre os animais, dando permissão para o homem matar animais para comer. Antes disso, ele não tinha dado permissão para comer a carne dos animais. Mas no capítulo 9, versículo 3, tudo que se move e vive servos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, que ele tinha feito no capítulo 1, tudo vos dou agora. Então agora Deus expande para o homem o direito de comer. Antes comia só as coisas das plantas. Agora ele pode comer os animais. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. E o ponto que ele apresenta aqui, Deus autorizou que o homem matasse animais para comer. Mas quando ele trata da vida do homem, ele faz uma diferença importante. Até o animal que mata o homem deve ser morto, conforme essa lei que Deus deu aqui. E se o homem matar outro homem, deve ser morto, porque ele não tem esse direito. Deus está aqui separando a vida humana da vida dos animais. Se um cachorro matar outro cachorro, não precisa matar o cachorro responsável. Mas se o cachorro matar o homem,
A lei aqui na época de Gênesis 9 foi de matar o animal responsável por isso. Mas o motivo disso, no versículo 6, é de grande importância para nós, no entendimento desta distinção bíblica que Deus fez. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o céu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ele não disse isso sobre baleia, elefante, gorila ou jacaré. Ele disse isso sobre o homem. Ele fez o homem à sua imagem. Deu para o homem características que só Deus tem. E assim atribuiu ao homem algumas características assim. Não fez isso com os animais. Os animais não têm a mesma capacidade de amar que o homem tem. A mesma capacidade de escolher que o homem tem. Os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem sim. Então, independente de distinções biológicas, que têm outro propósito, a distinção bíblica é de separar homens dos animais. Agora, o segundo caso aconteceu na cidade de Orlando, numa pousada da Disney, no dia 14 do mês de junho, 2 semanas mais ou menos depois daquele caso com o gorila. Uma família de turistas que vieram de outro estado do interior, de um estado onde não tem mar, não tem praias, não tem as coisas talvez que estavam encontrando na Flórida, estavam nessa pousada e estavam passeando à beira da água. Nesse lugar que estavam, tinha sinalização dizendo que era proibido nadar. Mas não falaram que era proibido andar, não tinha placas falando nada sobre o perigo de jacarés. Embora o que acontece aqui nesse lugar, dizem que os jacarés conseguem passar de rios da região e entrar, às vezes, nas águas dessa pousada. E, de fato, eles encontraram vários jacarés nos dias seguintes, depois do acidente que aconteceu. O menino estava andando à beira da água, talvez molhando os pés um pouco na água, quando saiu um jacaré e pegou um menino de 2 anos. O pai entrou na água e lutou com o animal, tentando livrar o filho da boca do animal. Não conseguiu. O animal levou a criança para baixo da água. 2 dias depois, eles encontraram o corpo do menino na água, depois de procurar durante esse tempo todo. Até nesse tempo, eles mataram vários dos jacarés que encontraram para ver se tinha restos do menino dentro dos animais. Era um caso triste, bem pior do que o caso do zoológico, do gorila, porque neste caso levou à morte do menino. As reações públicas foram semelhantes. Várias pessoas mostraram apoio, percebendo a tragédia de uma família que foi fazer um passeio de férias. É bem possível que tinha economizado dinheiro por um bom tempo para fazer o passeio dos sonhos, indo para o outro lado do país. Aquele sonho de muita criança de ir para a Disney, e acabou com a morte do menino de 2 anos. Houve críticas às autoridades que mataram os jacarés, valorizando a vida do jacaré. O fato é que eles estavam procurando saber se um deles tinha comido o menino. Estavam procurando para saber de fato o que aconteceu com esse menino. O hotel recebeu críticas por não avisar sobre o perigo de jacarés. E é um ponto que, sem dúvida, ainda vai ser julgado, talvez até em tribunais, se o hotel tinha alguma responsabilidade nisso. Os pais foram criticados, dizendo que eram negligentes. Os pais estavam presentes, estavam observando a sinalização, não estavam deixando as crianças nadar. O pai entrou na água para lutar com jacaré, um animal bastante perigoso, tentando salvar o próprio filho. A questão da justiça, obviamente, ainda pode ser ter alguma ação contra a pousada por não avisar sobre o perigo, mas as autoridades não acharam evidência de negligência por parte dos pais. Novamente, foi um acidente, uma coisa que aconteceu. Os pais presentes agiram na hora, mas simplesmente não sabiam desse perigo que levou à morte de uma criança. Sobre isso, eu quero fazer, na verdade, 2 aplicações. Primeiro, um pouco sobre a questão do amor familiar.
Interessante, com os comentários feitos nos jornais, depois dos 2 episódios, que é subentendido que pais devem cuidar dos seus filhos. Interessante esse fato que, mesmo com todas as diferenças de religião, todas as diferenças de ideias, de filosofias, é praticamente universal o entendimento que pais devem cuidar dos seus filhos. Eu acho bom isso, porque realmente reflete que, apesar de todos os esforços para tirar Deus das nossas mentes, um princípio que nós recebemos desde o início da vontade de Deus ainda permanece na cabeça da grande maioria das pessoas. Nós até falamos às vezes de instinto materno. Embora não é uma frase que encontramos nessas escrituras, eu até diria que eu duvido um pouco a ideia de instinto quando se trata de seres humanos, porque nós não somos animais, nós não vivemos por instintos, nós vivemos de fato por decisões. Mas o fato que pais devem instruir seus filhos é um princípio bíblico. O cuidado que uma mãe tem para seus filhos é uma coisa natural, que a biologia dela é feita justamente para isso. Quando a criança nasce, que ela vai se preocupar em cuidar da criança. Vejam comigo algumas coisas nas Escrituras, começando em Deuteronômio, capítulo 6. Na lei do Antigo Testamento, que Deus revelou para os israelitas, ele disse: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Ele falou isso em relação a uma lei inferior à nova aliança que nós temos. Mas mesmo assim disse, vocês devem respeitar, obedecer e ensinar constantemente aos seus filhos. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Versículo bem conhecido sobre esse papel dos pais em relação à educação dos filhos. Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Como nós entendemos, os provérbios são afirmações gerais de verdades, não que são verdades absolutas sem exceção. Criança pode ser bem ensinada e ainda decidir se desviar. Mas o princípio geral é que nós educamos os filhos para andar no caminho determinado por Deus. Efésios capítulo 6, versículo 4. No meio de um trecho que trata de vários aspectos de responsabilidades familiares, casamento, filhos com pais, no versículo 4 ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Isso é a parte negativa. Agora a parte positiva. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O papel dos pais na educação dos próprios filhos. O amor de uma mãe para com seus filhos, de um lado parece uma coisa natural, por outro lado existe um aspecto ensinado. Tito capítulo 2, versículo 4... fala do papel das mulheres mais velhas ensinando as mais novas, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Que elas aprendem como amar ao marido e como amar aos filhos. Essa ideia do amor familiar é tão normal que quando a Bíblia fala sobre esse amor, é interessante a maneira da tradução que é feita. Existe uma palavra grega, às vezes você pode ouvir alguém falar que tem 4 palavras gregas no grego antigo para o amor. E às vezes pessoas falam uma coisa errada em relação a isso, dizendo que tem 4 palavras gregas na Bíblia, falando sobre o amor. Isso não é verdade, são 3 dessas 4 usadas na Bíblia. E uma delas usada somente no sentido negativo, falta desse amor, que é justamente o amor familiar. Era uma coisa tão normal que a falta desse amor é visto como algo terrível. Romanos capítulo 1, versículo 31, um dos exemplos disso. Romanos capítulo 1, versículo 31. Ele diz: insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. A lista dada aqui em Romanos capítulo 1 fala sobre pecados de pessoas que viram as costas para Deus.
recusam reconhecer a soberania de Deus na sua vida. E assim uma lista de coisas terríveis que os homens fazem em função disso. E entre essas coisas, sem afeição natural, literalmente seria sem amor familiar. Sem amor de pai para filho. É basicamente a ideia. A mesma coisa em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Outro trecho que fala sobre coisas terríveis que os homens fazem quando abandonam o Senhor. E diz aqui, só pegando uma parte da lista, versículo 3... desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Desafeiçoados, sem esta afeição normal, natural, sem o amor familiar que todos devem ter. O ponto é que são exemplos de pecados de pessoas que têm completamente abandonado os princípios do Senhor, do seu Criador. O fato é que pais que não cuidam dos seus filhos recebem a censura geral da sociedade. Pode ver em quase qualquer circunstância. Você está na fila do banco e o pai está lá com o filho, deixando o filho fazer alguma coisa errada, e as pessoas começam a apontar o dedo para o pai, que está sendo negligente. No ônibus, criança faz uma coisa errada ou se coloca numa posição de risco. Cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe? Quem está cuidando dessa criança? Assim, no geral, a nossa sociedade reconhece que pais devem cuidar dos filhos, devem até proteger os seus filhos. Mas agora voltando para esse caso do jacaré. É a mesma coisa do gorila. Antes de julgar, vamos lembrar algumas coisas. Pais não são perfeitos. E não são capazes de proteger os filhos no sentido absoluto, de proteger de todos os perigos que existem. Antes de apontar um dedo condenando os pais, porque a criança escapou da atenção da mãe e entrou na área do gorila, ou o menino escapou dos pais, na verdade não foi que o menino escapou, que o jacaré pegou mesmo, saiu da água e pegou. Devemos lembrar que acidentes acontecem. Quando nós criamos um padrão tão alto de perfeição de pais, de apontar o dedo e acusar os pais em qualquer caso de algum acidente que acontece, criamos uma situação impossível para os pais. E uma situação que pode destruir a vida de alguns pais. O que acontece quando o acidente acontece na minha casa ou na sua casa? Se nós criamos essa ideia que os pais devem proteger absolutamente os filhos, que os filhos nunca devem ser machucados, nunca devem sofrer algum acidente, e os pais têm que cuidar. O que acontece quando o seu filho sai correndo na rua e é atropelado? O que acontece quando meu neto cai de uma árvore e bate a cabeça? Nós temos que ser realistas. Os pais têm responsabilidade, sim, mas são seres humanos. Deus não desceu aqui para cuidar pessoalmente de cada criança. Ele deixou as crianças nas mãos de pais, seres humanos, limitados, imperfeitos, incapazes de proteger sempre. Crianças fazem coisas erradas. Mesmo quando os pais ensinam, procuram proteger, crianças às vezes vão tirar a mão da mão da mãe para correr e fazer alguma coisa que não deve fazer. Vão subir em lugares que não devem subir. Vão explorar e procurar alguma aventura. Crianças são crianças. E nós não temos como criar uma exigência tão grande dos pais que qualquer acidente seja necessariamente a culpa dos pais. Os melhores pais têm que dormir. Os melhores pais têm que cuidar de outras coisas. Ninguém consegue ficar olhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, o seu filho. E nós não temos direito de criar esse tipo de exigência de pais. Quando nós pensamos sobre essa questão do julgamento condenatório, de pessoas que olharam para esses pais, os pais foram negligentes. Tinha pessoas que chegaram ao ponto de falar que, ao invés de matar o gorila, deve ter matado a mãe. Já imaginou? Chegando a esse extremo
de tentar atribuir aos pais uma capacidade super-humana de cuidar das coisas. Jesus falou em Mateus capítulo 7 sobre o problema de julgamento hipócrita. Mateus 7, começando no versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que ele está dizendo aqui? Nós não devemos julgar os outros por um padrão diferente do que aplicamos em nossa própria vida. Pelo menos não por um padrão mais elevado, mais exigente. Como que nós vamos apontar o dedo e acusar alguém de uma falha quando nós temos falhas piores? E assim, qual pai seria capaz de olhar para aquele homem que entrou na água para lutar com o jacaré, tentando salvar a vida do seu filho, e dizer que ele foi negligente? Qual pai teria coragem de agir assim? E quando acontecem coisas na vida de pessoas próximas, antes de apontar o dedo para condenar, vamos lembrar das limitações que todos nós temos. Qual pai nunca deixou seu filho se machucar? Qual pai é capaz de proteger seu filho de todos os perigos que existem nesse mundo? Nós sabemos a resposta. Não existe pai capaz de fazer isso. Nós todos temos nossas limitações. Acidentes acontecem. Crianças fazem coisas erradas. Pessoas maldosas agem para machucar pessoas, para maltratar outras pessoas. Nós não temos como proteger perfeitamente a criança. Bactérias e viroses e doenças existem, podem atingir nossos filhos. E mesmo quando nós procuramos cuidar, procuramos limitar os perigos, os riscos, nós não temos como garantir essas coisas. Podem atingir nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, sem culpa por parte dos pais. Nós devemos ser prudentes. Eu sou a favor de usar cinto de segurança no carro, de usar assento de segurança para criança pequena. Sou a favor de colocar capacete na cabeça da criança quando anda de bicicleta. Sou a favor de várias coisas que eu considero coisas prudentes para a proteção da criança. Mas eu não sou a favor de prender uma criança numa cadeira a vida toda para não correr risco de acontecer alguma coisa. Criança tem que viver, criança tem que crescer, tem que passar por experiências. Isso envolve riscos. Ele vai cair e se machucar, ou ele nunca vai andar, faz parte. Ele vai sofrer acidentes, ele vai se machucar em algumas coisas. Tudo isso faz parte. E os melhores pais têm que reconhecer que existem riscos. Os pais super protetores que se acham capazes de proteger a criança de todos os perigos, primeiro, são meio insensatos porque não estão reconhecendo a realidade. Segundo, estão criando um fardo de responsabilidade enorme sobre si, que não vão conseguir carregar. Terceiro, estão negando a vida para o próprio filho. Porque a criança que vive tão protegida assim, não vive, não cresce como precisa. Temos que aceitar que existem riscos nessa vida. Mas sabe que, quando olhamos para tudo isso, acredito que tem algumas lições práticas para nós. Primeiro, vamos valorizar a vida humana. Foi triste que um gorila foi morto. Mas eu não deixei uma lágrima cair sobre isso. Quantas lágrimas caíram por causa do menino que foi morto no outro acidente? Nós devemos manter essa diferença, essa distinção. Devemos evitar julgamentos errados. Não temos direito de exigir dos outros mais do que nós somos capazes de fazer. Devemos ser prudentes e cautelosos, mas reconhecendo limites. Não temos como proteger nossos filhos de todos os perigos que existem. Mas outra coisa
é que nós devemos lembrar que a lição mais importante não tem nada a ver com gorila e jacaré. Não tem nada a ver com os perigos físicos que existem nesse universo material. A lição principal é que a ênfase nas Escrituras está no papel dos pais, na proteção e no preparo espiritual dos filhos. Você pode estudar de capa a capa as Escrituras e vai achar poucas passagens que falam sobre o papel dos pais em proteger os filhos de alguns perigos que existem nesse mundo. Mas bastante que fala sobre o trabalho de proteger dos perigos espirituais que existem nesse mundo. Nós não podemos livrar os filhos da morte física. Seja na infância ou na velhice, nossos filhos vão morrer. Isso faz parte da vida aqui. Mas nós podemos mostrar o caminho para que ficarem livres da morte espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 23. Paulo identifica a consequência dos nossos pecados. E diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 2, começando no versículo 1. Ele faz essa diferença entre vida e morte. Efésios 2, versículo 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele nos tirou da morte para dar vida, e o que nós oferecemos para nossos filhos é a instrução para evitar a morte espiritual eterna, para ter a possibilidade da vida na presença de Deus. O desafio para nós é de ser bons pais, principalmente no sentido espiritual. Eu conheço pais que têm cuidado de manter todas as coisas limpas onde o filho vive, para evitar algum germe, alguma bactéria. Que fazem questão de cuidar da saúde, que leva a criança para consultas, que dá remédio quando precisa, que se preocupa com o crescimento da criança, vai pesando, medindo, avaliando, olhando tabelas, perguntando para o médico, bastante preocupado com isso. Faz questão de levar para a escola quando chega nessa idade, porque precisa estudar, precisa preparar para a vida. Quando coloca no carro, coloca cinto de segurança, aquela cadeira no caso de criança pequena. A criança anda de capacete na bicicleta, de capacete na moto quando chegar a essa idade. E assim vai cuidando, tentando controlar todos os riscos. E o mesmo pai passa dia após dia sem nem abrir a Bíblia na presença do seu filho. Dizendo, basicamente, eu quero proteger meu filho de doenças e prorrogar o máximo possível a morte inevitável nesta vida. Mas se ele vai para o inferno, isso não me preocupa. São valores invertidos. Nós precisamos ser pais preocupados com a vida espiritual dos nossos filhos. Agora, mesmo nisso, vamos lembrar dos fatos. Somos seres humanos, imperfeitos. Nós não temos como garantir a salvação eterna dos nossos filhos. Mas nós temos como instruir, como encaminhar, como dar um bom exemplo, como dar todas as oportunidades para o filho caminhar no caminho que leva à vida eterna. A principal responsabilidade dos pais é esta. Nós podemos chorar com os pais que sofrem acidentes, como citei. Isso é normal.
Nós podemos aproveitar lições para aprender e tentar evitar algum risco na vida dos nossos filhos. Isso é normal. Mas vamos aproveitar a lição maior. Que o perigo não vem de gorila nem de jacaré, vem de dragão, de serpente. E nós precisamos agir para proteger os nossos filhos do inimigo que pode destruir a vida para sempre, para evitar a morte eterna.